Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a inevitabilidade do destino, na opinião popular, principalmente no que tange casamento. E para chegar nesse assunto, eu lembro que lá em 2016, quando eu comecei a estudar marketing digital, na época estava muito em alta o Érico Rocha, né, que tem aquele fórmula de lançamento, né, e ele contava muitas histórias, né, para chegar ali na lição que ele queria passar. E uma que ele contou uma vez e ficou muito na minha cabeça, porque também na cidade que eu cresci tinha muito essa questão do funcionalismo público, né? Lá em Brasília, né, onde ele nasceu, também, né, obviamente é até mais forte essa questão de ser funcionário público, né? Porque lá é o coração dessa questão de concurso público bem remunerado no Brasil. E ele fala que a mãe dele sempre pegou no pé dele que ele tinha que fazer o concurso para o Senado. E o Érico, né, antes de trabalhar com marketing, ele trabalhava num banco na Inglaterra e tal, né, com uma grande estrutura ali, empresa que pagava bem, libra esterlina, né, e aí depois ele abandonou isso, foi começar a fazer lançamento, negócio de leilão automotivo, e depois ele começou a ensinar, né, a estratégia de vendas dele, que é aquele fórmula de lançamento, que é uma PNL, né, não foi ele que inventou a fórmula de lançamento, foi o Jeff Walker lá nos Estados Unidos, e ele pegou uma licença para poder traduzir o conteúdo e vender no Brasil e nos demais países de língua portuguesa. E aí ele conta o seguinte, né, que depois que ele já tinha feito ali, se eu não me engano, o primeiro 1 milhão com marketing digital, a mãe dele virou: nossa, parabéns, né, que deu certo, ganhou dinheiro, agora você já pode fazer o concurso do Senado, não pode? E isso ali para mim foi muito emblemático, né? Porque mesmo o cara ganhando rios de dinheiro, vivendo uma vida incrível, na cabeça da mãe dele não existia coisa melhor do que ser funcionário do Senado, funcionário público, indo trabalhar, né, lá em algum prédio ali do governo, de segunda a sexta, com roupinha engomadinha e tal. Mesmo o cara ganhando muito mais do lado de fora, para ela não existia um mundo além daquilo ali. E hoje em dia, né, as pessoas aceitaram muita flexibilização em termos de relacionamento, principalmente a solteirice tardia, né? Até um tempo atrás, você ainda vê isso em alguns interiores, alguns países do leste europeu, que a média de casamento é bem jovem, mas você vê nas grandes cidades, principalmente do Brasil, como também, né, dessas cidades aí americanas que acabam influenciando o mundo inteiro, você vê que está perfeitamente disseminada a ideia da pessoa investir numa carreira, investir na educação, conquistar tudo que tem de conquistar para depois mexer com o casamento e com o filho. Então as pessoas aceitam muito bem que você pode escolher, né, deixar o casamento para a década seguinte para poder investir um pouco mais em você. Mas uma coisa que eu vejo é que o pessoal ainda não entendeu a possibilidade de não ter o tal do casamento. E é como se fosse algo inevitável. É algo que faz parte da vida, né? Você tem nascer, crescer e morrer, né? Reproduzir não é uma necessidade, não é uma regra. Tem muita gente que não se reproduz ao longo da história, né? Não foram todos os machos que se reproduziram, né? Muitos ficaram para trás nessa questão. E se casar não faz parte ali de uma necessidade biológica, de uma obrigação que você tenha na tua vida. Pode muito bem acontecer de você passar uma vida inteira sem se casar. Uma vez eu até comentei num vídeo aqui de tema parecido, falando que as pessoas até deixam os divorciados em paz, né? A pessoa entende muito bem um cara que já se casou, separou, e ele vira e fala: não quero casar mais. Beleza, show de bola. Mas quando é uma pessoa que nunca se casou, as pessoas não conseguem entender essa ideia. E isso me lembra muito a situação da mãe do Érico Rocha, né? Porque às vezes o cara está numa vida de solteiro muito melhor do que a vida de casado. O cara está ganhando bem, curtindo a vida, rodando o mundo, investindo nos seus projetos, com tempo livre, com liberdade. Às vezes o cara, né, gosta ali de uma baguncinha e tá ali cheio de mulherada, ou então tá bem ali tranquilo no canto dele. O cara tá vivendo uma vida muito melhor que a do casado, e no final a pessoa vira para ele e fala: tá, legal, mas e o casamento? Quando é que vai ser? Exatamente igual a mãe do Érico Rocha perguntando o concurso do Senado para um filho multimilionário e cheio de liberdade.
né? E para mim o casamento é isso, é tipo um funcionalismo público, né? Você vai assinar um contrato, vai ser aquela mesma coisinha, aquela rotina, lenga-lenga, né? Um monte de regrinha, não tem nenhuma grande recompensa, né? Você tem uma falsa sensação de segurança, mas que pode acabar a qualquer momento também, porque nada é verdadeiramente seguro. E a pessoa acaba achando que não tem como fugir disso, né? E para mim é muito simples, né? Vamos supor aqui, só para deixar muito claro, que você enfiou na tua cabeça a ideia de que todo mundo tem que morar num AP de 2 quartos. Aí o cara começa a vida dele morando numa kitnet, vai para um AP de 2 quartos, de repente vai para um de 3, de repente vai para uma casa com quintal, de repente uma casa com quintal e 2 andares, aí você vira para ele, pô, legal, casa com quintal, 2 andares, piscina, mas você vai morar no APzinho de 2 quartos, não vai? Não vai. Ele vai ficar no casarão com piscina. Por quê? Porque é muito melhor. Então, quando a gente vê a vida do solteiro, tem solteiro que está vivendo uma vida incrível. E sempre que eu falo de solteiro, o pessoal fica pensando que está falando de mulherada, que está falando de, é só o cara que quer ir para festa, cada dia que é uma mulher diferente. Não. A coisa que eu mais vejo colegas meus casados reclamando é de não ter tempo, é de não ter paz. Toda hora tem um probleminha, toda hora tem alguma confusão, toda hora tem que fazer atividades que ele não quer. No domingo que ele quer só dormir, tem que visitar um parente de não sei quem em tal cidade. Aí o cara tem que pegar o carro dele, dirigir, ir lá para não sei aonde, com pessoas que ele nem conhece, passar o dia inteiro, o dia que ele teria para descansar e fazer as coisas dele, e amanhã o cara tem que voltar para trabalhar e sustentar essa vida que ele não gosta, né? Então é até intrigante, né? Que o cara tem que trabalhar mais ainda para viver tipo 30% do que ele queria viver, porque 70% ali foi embora no momento que tem outra pessoa na jogada. E quando o cara está solteiro, ele pode trabalhar às vezes até menos, só o suficiente para ele viver do jeito que ele quer, e ele vive 100% do jeito que ele quer, porque ele não tem ninguém tomando o tempo dele, tomando a paciência. Então, se você quer chegar na tua casa às 6 horas da tarde e ficar em silêncio absoluto, pode. Quer chegar às 6 horas da tarde e ler? Pode. Quer chegar às 6 horas da tarde e ver um monte de filme? Pode também. Quer chegar às 6 horas da tarde e visitar alguém para poder bater papo? Também pode. Mas o casado raramente tem. Então, uma coisa que não me faz muito sentido é essa ideia que o povo ainda tem de como se a vida de casado fosse uma espécie de vida superior, né? Que você vai ter que chegar lá em algum momento, né? É algo inevitável ali do destino. E, de fato, não é. E até mesmo, né, você vê que muitas vezes o pessoal fala, para viver na sociedade de hoje você tem que ter várias máscaras. E eu mesmo falo que tem muita briga que não vale a pena você entrar, porque até quando você tem a razão você está errado, né? Porque você vai trazer ali uma argumentativa que não é socialmente aceita, né? E você vai acabar saindo mal. Então certas coisas você só deixa passar. Mas está aí uma coisa que eu não deixo passar. Quando alguém tenta me diminuir pelo fato de não buscar casamento. Isso vem principalmente pelo lado delas, que muitas das vezes vão olhar e vão tentar, por algum motivo, te diminuir. E eu não entendo por que elas se incomodam com isso, né? Eu acho que elas deveriam cuidar do marido delas, né? Já não basta ter um homem ali para poder dominar e controlar, agora está querendo dominar quem está em volta também. Então, toda vez que vem com esse argumentozinho de shame, né? Essa técnicazinha de envergonhar socialmente, falando, um dia você vai amadurecer, um dia você vai casar. Isso é uma coisa que eu não aceito. E eu paro e corrijo na frente de quem for. Porque eu acredito que o homem tem sim que ser bem visto socialmente. E a partir do momento que você deixa alguém colocar como se você fosse uma criança, um guri responsável, uma Shirley Clayton, sei lá, que está num subemprego, vir falar que você é um menino irresponsável só porque você não quis se casar com alguém? Porque você não entende isso, porque você não vê graça, porque você não tem vontade. Tipo, o que vai me desculpar, não é querer ser, sabe, sacana ali, de desprezar de uma profissão ou outra, mas sabe, a mina às vezes, sei lá, é uma assistente ali de padaria e tá um cara que às vezes é um médico e ela vai falar que o cara é um menino irresponsável. Mano, o cara tá fazendo cirurgia, o cara tá abrindo ali, salvando a vida das pessoas, com a mão ali cheia de sangue, salvando criança, salvando mulher, salvando homem, salvando idoso. Aí vai falar que o cara é um menino irresponsável só porque ele não se casou, um cirurgião cardíaco de 30 e poucos anos de idade. O cara não tem que aceitar isso.
Esse sim é o momento que o cara tem que firmar ali e falar, não sou menino, não sou moleque, nada disso. Você está com uma percepção muito errada. Só porque eu gosto de viver na minha, isso não me faz menos maduro do que você. Eu fiz isso, isso e isso da minha vida, eu estudei isso, isso e isso, já contribuí para o mundo de tal e tal forma. O que você já fez? Então eu não sou menos maduro, eu simplesmente tenho um outro estilo de vida. Então isso é algo que toda vez que acontece, e acontece bastante, tá? Principalmente quando você vai chegando numa idade maior, né? Quando você é muito guri ainda, 20, 22, ninguém está esperando mesmo que você se case, né? Até porque, como eu falei, hoje em dia a sociedade abraçou muito a ideia de uma solteirice tardia, né? Antigamente era arrumar o primeiro emprego e bora fazer filho. Hoje em dia o pessoal entende que tu investir na tua carreira, mas a partir do momento que a carreira já está fluindo muito bem, você já tem uma certa idade, você ainda escolhe não ter esse tipo de vida, o pessoal entra em parafuso. O pessoal acaba não aceitando, né, essa questão de você viver dessa forma, e como se não fosse suficiente a pessoa só entender que é um estilo de vida diferente, alguns ainda vão tentar te diminuir socialmente, principalmente elas, tá? Isso aí não tem o que a gente negar. Isso aí, se você observar bem, você vai ver isso. E, cara, não aceita, porque você não é menos maduro, você não é menos capaz, você não é menos responsável. Você é só uma pessoa que gosta de viver na tua. E olha, se engana quem acha que antigamente não tinha isso, tá? Sempre teve gente que não se casou. Sempre. Tem até gente que vem querendo usar de argumentos bíblicos, né? Só que é engraçado que o pessoal tenta tirar um ou outro versículo ali para provar o ponto, mas se esquece dos demais, né? Então até mesmo a própria Bíblia fala da questão do homem não se juntar com ninguém também. Eu não vou saber dizer, mas se eu não me engano são aquelas cartas que tem, né, lá no Novo Testamento. Aí eu não sei se é Pedro ou Paulo que fala sobre essa questão, né, de, se possível, nem se junte com ninguém, entendeu? Mas se for para se juntar, que seja com uma mulher só, né? Então, de forma alguma, é religiosamente condenado o cara ser um solteirão. O que a religião vai condenar, o cristianismo no caso, né, é a questão do cara estar solteiro e coabitando ali com diversas mulheres, né? Que aí sim a ideia cristã é do relacionamento carnal perante um matrimônio. Então, fora do matrimônio constitui um pecado. Mas se você não estiver tendo relacionamento, se quiser ficar só na tua ali no teu canto, na tua casa, aí não tem nada de errado, né? E também não se deixa levar por esse argumento, porque é o seguinte: primeiro, se você não é cristão, você não tem que ficar dando ouvido para quem é, né? Porque não faz sentido uma pessoa te julgar por um conjunto de regras que ela tem e que você não compartilha. E até mesmo se você for, saiba que tem essa contra-argumentativa, né? E eu acho muito engraçado, assim, um monte de gente que não segue 5% do que tem que seguir, mas quando a pessoa quer trazer uma nobreza para a opinião dela, aí ela tenta puxar algo da Bíblia, né? Então, vamos lá, né, pessoal? Até parece que é uma Madre Teresa de Calcutá que está falando isso contigo, né? Mas não, é aquela tia Ofélia que está ali no sofá, cheia de gula, cheia de preguiça, falando mal de todo mundo e vendo programa de fofoca, né? Então, nem credibilidade para ela vir usando desses argumentos ela tem. Então, basicamente, a ideia desse vídeo é tranquilizar você de que, de fato, não é uma inevitabilidade do destino, tá? Você não é obrigado a se casar, não é necessário que isso aconteça de qualquer forma. Eu acredito que vai sim se popularizar nas próximas décadas, tá? Porque tanto do lado masculino quanto do lado feminino tem muita gente que não está querendo mais se casar. Então, daqui a pouco vai começar a ter bastante gente de 40, 45, 50 que nunca se casou e que está vivendo legal, está com uma aparência mais jovem, está com mais dinheiro guardado, está curtindo a vida. E aí o pessoal vai começar a ver que isso aí realmente é uma possibilidade e que não tem nada de triste, de carente, de imaturo ou de irresponsável quando a pessoa faz isso. É simplesmente uma outra forma de viver. Pelo contrário, né? O cara que está solteiro, ele tem até mais liberdade para ver a família com mais frequência, os amigos com mais frequência, porque ele não tem que ficar perdendo o tempo dele vendo comédiazinha romântica do Adam Sandler e nem visitando primos de segundo grau e aniversário de criança que ele nem sabe quem é, porque é filho do primo, do parente de não sei o que, da esposa dele. Então você acaba tendo mais dinheiro, mais tempo, mais liberdade, mais paz e muito menos estresse, o que até mesmo contribui para você envelhecer menos. Essa é a vida da pessoa que decide ser um pouco mais livre
e fugir um pouco aí dessa obrigação aí de ser casado, que de fato não existe, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, considere se inscrever no canal. Aqui embaixo nos comentários você tem fixado aqui no topo o link dos meus treinamentos, que é o Liberdade de Negócios, onde eu ensino liberdade emocional, financeira e geográfica, e o YouTube Lucrativo, onde eu ensino como criar um canal que você não precisa nem aparecer, não precisa nem revelar a tua identidade, para monetizar esse canal, ganhar dinheiro ali em dólar do YouTube e até mesmo fazer vendas ali dentro, o que ajuda a ganhar mais ainda. Um abraço e até o próximo vídeo.